Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Antônio da Escola JCL e trago aqui um recadinho rápido para você que é técnico, que já fez um curso de nível iniciante, de nível básico e quer avançar um pouquinho aí aprendendo a reparar placas. No dia 3 de setembro de 2022, eu vou dar um treinamento de um dia lá na escola Universo Tech, isso mesmo, aqui em São Paulo, né, do Alexandre. É um treinamento com preço de pizza mesmo, um preço bem barato, vai custar menos que R$100. É só para ajudar o técnico iniciante a poder entender um pouco mais a leitura, a interpretação do esquema elétrico, a forma de teste, né, para componentes, para setores, para tipos de defeitos, né? Por exemplo, eu tenho aqui a imagem no meu computador, um estudo feito aí para um conector tipo C. Conector tipo C é o que está se usando aí na maioria dos smartphones, né? É um tipo de conexão aí mais moderna, que já está preparado até para coisas que ainda não existem, esse conector está preparado. E o legal desse conector é que ele repete um pouco a tecnologia que já vinha sendo utilizado aí pela Apple, né? Onde ele permite, de modo espelhado, ele ter terminais dos dois lados, vocês podem virar a posição do cabo, e ele também reconhece circuitos do cabo, né, através de uma comunicação de controle, para que ele possa ativar a carga ou ativar uma outra função através de um outro periférico que vocês conectarem ao seu smartphone. Então o conector C ele é bastante interessante. É claro que ele tem as malhas principais de cargas, né, que a gente sempre estuda em situação de defeito, mas é importante que vocês conheçam todos os seus terminais. Vejam que eles têm, de cada lado, ele tem 12 pinos, né, do A1 ao A12, e embaixo eles se repetem de forma espelhada, ao contrário, né, do B1 ao B12. E aqui nesse estudo eu deixei já identificado o que cada pino desse representa, para em caso de vocês precisarem fazer análise, né, por medições, vocês saberem também onde medir. E fica aí no vídeo que eu vou dar uma dica aí para vocês também de algumas medições. Eu não vou entrar ainda no esquemático, né? Isso aqui é apenas um esboço de apresentação da estrutura do conector tipo C, mas para frente nós vamos estudar ele na forma esquemática, ver por onde que cada uma das malhas caminham, né? Elas passam por diodos, capacitores, por circuitos OVP, passam por os circuitos de gerenciamento, de controle das funções do cabo, né? Vai para um IFPMI, que é um circuito que está encarregado aí de gerenciar a carga, vai para a CPU também. Então tem várias linhas aí passando por várias direções que derivam do conector tipo C, que na maioria dos smartphones novos, eles nem se apresentam nos esquemáticos, porque o fabricante ele coloca a placa principal e o conector tipo C ele fica na subplaca, né? Naquela plaquinha menor, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar rapidamente aqui o meu microscópio. Então tá aqui, ó. Esse é um conector tipo C, né? Esse aqui é de um A20. Ele tá aqui numa subplaca. Aí ele leva informações através de um flex cable. Aí esse flex ele chega na placa principal e a placa principal ela vai tratar da malha V-Bus, né, ou das malhas que derivam lá do conector tipo C, a partir desse conector. Então é aqui que começa a ter informação nos esquemas elétricos do fabricante. Então para que vocês possam dominar totalmente a análise, é importante vocês conhecerem um pouco mais e um pouquinho mais longe. Enfim, vamos voltar lá no nosso troubleshoot, na apresentação da estrutura dos terminais do conector tipo C, tá bom? Então tá aí, ó, nós temos aí, repetindo, o pino A1 e A12 como GND, e temos embaixo, né, espelhando B1 e B12, né? Então nós temos aí 4 pinos que estão ligados ao terra, né? GND é o nosso ground. Depois nós temos aqui nos pinos A10 e A11 as malhas de RX, que são recepção de dados, são portas de altas velocidades, né, do USB 3.1, e na parte de baixo, espelhado, eu tenho B10 e B11, que também RX1 e RX2. Na sequência, eu tenho aqui nos pinos A9 e B9, a entrada de 5 volts, né, no A9 para carregar, e no A8,
Ah, não, a 9B9 entrada de 5 volts, né? Depois embaixo eu coloquei a 8 e B8, que é um canal de apoio, é uma malha que em alguns modelos de smartphone elas não estão conectadas à placa, elas ficam como se fosse NC. Em outros, ela está preparada ali para receber uma tensão após um monitoramento, um chaveamento de um CI lá na frente, que entende através das linhas CC1 e CC2 que tipo de cabo que vocês conectaram. Então é uma malha de apoio, tá? Ali SB1, né? E também temos a SB11 e temos SB11-2. Ficou estranho, SB1 e SB2, é isso mesmo. Tá? Então, e a VBus? A VBus é por onde entra os 5 volts, tá? É por onde vocês vão começar a seguir com a intenção de reparar um defeito de um smartphone que possa não estar carregando. Depois nós temos aqui, ó, no A6 e A7, dados menos e dados mais. Tá? As linhas de dados, além de transportar dados, né, foto, vídeo, imagens, software, elas também são utilizadas em alguns modelos também para monitorar o carregamento, é onde a CPU entra na jogada. Então tem o IFPMIC, que é o CI que faz a função de carga, mas a CPU ela orienta a esse CI utilizando essas malhas aí, reconhecendo também informações através do cabo. E aqui temos as malhas que realmente têm a função de entender o cabo que está conectado. São as linhas CC1 e CC2, né? CC1 seria a configuração de canal, Configuration Channel. Reconhece o CI do cabo, se comunica com circuitos para administrar funções USB PD. PD seria Power Delivery, né? Então seria uma distribuição de força administrada através de um reconhecimento feito por essas malhas. Aí é que vai se entender que tipo de carregador que vocês colocaram e até mesmo se é um carregador. E nesse caso, em alguns modelos pode permitir ou rejeitar, ou pode até mudar a condutividade elétrica aí das malhas. Né? Então, lá embaixo, a VBus Power, por onde entra 5 volts do carregador, né? Que é uma repetição da que nós vimos anterior, né? na B4, né? E repete-se na A4. E temos aí na A5 e na B5, CC1 e CC2. Dica, quando vocês forem testar por medições, sempre mude a posição do cabo. Tá? Em alguns momentos vocês têm defeito em um dos lados, problema de solda fria, mau contato, e do outro vocês não têm o defeito. E serve também até para vocês pegarem valores de referência, né? Às vezes a malha que está bem soldada tem um valor de referência e a que está mal soldada está dando OL lá, você não precisa ir buscar em outro lugar. Se você conseguiu pegar de um dos lados, você tem que repetir. A malha sendo igual, ela tem que ter o mesmo valor. E aqui nós temos a malha de transmissão de dados, que é a TX, né? Vocês viram que primeiro vocês viram a RX, então nós temos TX e RX com a velocidade aí de 3.0, que são malhas também de transferência que nem sempre vão estar em uso na maioria dos modelos dos celulares que utilizam dessa tecnologia de cabo tipo C. E para finalizar, eu vou dar uma dica de testes, né, que vocês podem fazer utilizando o multímetro na escala de voltímetro. Tem que estar com o carregador conectado, tá bom? Não necessariamente vai precisar da bateria. Sem a bateria, a gente consegue também fazer alguns testes. O que diferencia de testar com a bateria ou sem é que com a bateria algumas tensões elas permanecem. Sem a bateria, o circuito de carga ele faz a busca, mostra a tensão e depois ela cai, ela fica oscilando. Essa é a diferença do teste com e sem. Então vamos lá. O que nós podemos fazer a nível de teste com voltímetro, que é o que nós temos aí de mais fácil para começar a fazer mapeamento? A malha VBus vocês vão conectar um cabo e vão medir de 4.9 a 5.2 volts. Essa é a tensão que permite-se desligar o OVP, tá? Então nós temos circuitos OVP na continuação, eles trabalham com uma validação por referência, e a referência que faz o OVP desbloquear é entre 4.9 a 5.2 volts. Então vocês podem medir com um voltímetro. Depois vocês conseguem medir ainda com o voltímetro as malhas CC1 e CC2. Ela deve oscilar em torno de 500 milivolts, tá? Sem a bateria. Então sempre que estiver fazendo a busca, ele vai lá em 500, aí ele cai, ele volta para 500, mas é mais ou menos em torno desse valor. As duas devem oscilar, só que quando você conecta o cabo, você só consegue medir uma.
tá? A outra fica desconectada. Para você medir a outra, aí você vira o cabo na outra posição, tá bom? Porque às vezes você tem que fazer esse joguinho aí para poder fazer o teste em uma ou em outra. E por fim, as linhas de dados, né? Dados menos e dados mais, em escala de voltímetros com um cabo carregador conectado, deve apresentar em torno aí de 2,5 volts mais ou menos. Então isso aqui é uma breve introdução ao conector tipo C, tá? Mais para frente nós vamos trabalhar esse conector na forma esquemática e aí sim nós vamos identificar cada uma das linhas, né? Seguir cada uma delas, identificar capacitores, diodos, outros circuitos integrados que participam, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero fazer um convite. Eu vou deixar aqui o telefone do Alexandre da Universo Tech para vocês entrarem em contato. É um treinamento, ó, que eu já estou adiantando, é menos de R$100, é um treinamento de um dia, tá? Vale muito a pena. Tá? Nós vamos fazer isso num sábado, vai ser um sábado o dia inteiro e eu tenho certeza que vocês vão sair melhor do que vocês entraram, tá bem? Tá bom? Então eu espero vocês lá na Universo Tech, aqui em São Paulo, na região ali da Santa Efigênia, no dia 3 de setembro, tá? Sábado, 3 de setembro, vamos ficar um dia inteiro trabalhando interpretação de esquemas elétricos, microeletrônica, falhas de carga, falhas de imagem, falhas de luz, tudo que for necessário assim, para que vocês possam desenvolver um entendimento na análise, eu vou estar passando para vocês nesse um dia de treinamento, tá bom? Eu acredito que vai custar R$89, é para não deixar de ir mesmo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, eu espero vocês lá, tamo junto!